Seja muito bem-vindo ao canal da GPO e hoje nós estamos falando aqui como a gente faz para começar uma obra, quais são os elementos, os itens, as preocupações que você tem que ter para iniciar o seu processo de obra. Então, se você é arquiteto, engenheiro, designer de interiores, não tem muita experiência ou tem experiência, mas gostaria de adquirir mais experiências em relação a início de obra, a preparações, a parte de planejamento, a parte de itens que você precisa para começar a sua obra, fica aqui comigo e depois da vinheta nós vamos bater esse papo. Vamos lá, pessoal, vamos bater esse papo sobre início de obra, né? Tudo que a gente precisa ter, os passos que a gente precisa dar, os elementos que precisam estar à nossa mão para que a gente possa iniciar o nosso processo de obra. Eu não sei se você faz projetos e faz obras dentro de um pacote só, se você só faz obras e normalmente recebe um projeto externo, mas o projeto é muito importante, certo? Não dá para começar uma obra assim, a louca, é mais ou menos assim, rabisquinho, um croquis, um desenho, e sair fazendo a obra, aquilo não vai te ajudar, tá? Então exija do seu cliente um projeto para que você possa realizar um trabalho bem feito, satisfatório, e que você não vai ter dores de cabeça lá na frente, não vai ter uma série de responsabilidades que seriam inerentes ao projeto e que você vai ter que ficar quebrando a cabeça no meio do caminho para poder realizar lá na frente, tá? Então o projeto é o primeiro passo e tem que ser um projeto bem feito, tá? Então, se você faz os projetos e também faz as obras, você já tem esse elemento na sua mão e mais do que isso, você já tem um conhecimento disso tudo, aí fica muito mais fácil de você tocar o seu projeto, a sua obra nesse caso, porque você já tem o projeto, já tem os desenhos, já está tudo muito fresco na sua cabeça. Agora, se você só realiza obras e você precisa de um projeto externo, vai trabalhar com um projeto externo, a primeira coisa que eu digo para você fazer é o seguinte: faça uma reunião de passagem de projeto. Então, o que é uma reunião de passagem de projeto? Você vai se reunir com a pessoa que desenvolveu aquele projeto, não juntamente com o seu cliente, porque nesse caso é uma reunião técnica, o seu cliente não tem que participar disso. Inclusive é importante que você faça essa reunião até mesmo antes de você gerar o seu orçamento, se possível. Porque por mais que você analise o projeto, você provavelmente vai ter pouco tempo para fazer isso, você já está sendo pressionada pelo seu cliente para gerar o orçamento, mas você não vai ter todos os elementos à sua mão, tá? Agora, se você não tiver tempo para fazer essa reunião, de repente a outra pessoa não tem aquela disponibilidade, o seu cliente, como eu disse, já está te pressionando para fornecer um orçamento, provavelmente ele está orçando com outras pessoas também, talvez você não tenha essa disponibilidade, talvez não queira também. Eu vou fazer uma reunião, vou perder mais tempo, eu consigo gerar um orçamento sem fazer essa reunião. Não tem problema, é uma opção. Agora, a partir do momento que você for contratado, for escolhido, é muito importante que você faça essa reunião, porque essa reunião vai te esclarecer uma série de coisas e tem que ser o primeiro passo após a contratação. Não preciso dizer aqui que para ser contratado você tem que ter um bom contrato. Então eu nem vou me detalhar muito nessa parte, porque você tem que ter sim seu contrato de gestão de obra, para que você tenha nele todos os elementos que você precisa para poder realizar o seu trabalho, todas as suas obrigações, as obrigações do cliente, o seu escopo de trabalho, as suas exclusões, que é o que você não faz, e logicamente lá o preço, a forma de pagamento e o prazo que você vai dar para aquela obra. Nós já temos um contrato e já fizemos a nossa reunião de passagem de projeto. Nessa reunião você vai descobrir vários detalhes que estão intrínsecos, inerentes ao projeto, e até você pode extrair dessa reunião com essa pessoa algumas características do cliente, quais são as expectativas dele, como é que foi durante o processo de projeto, o que vai ajudar você a entender o seu cliente melhor e poder atendê-lo melhor, certo? A partir daí, se você não fez um quantitativo total para poder gerar o seu orçamento, e aí depende muito do seu processo, você vai fazer o quantitativo. É uma análise mais detalhada, mais técnica do projeto, para que você levante todas as quantidades de tudo que você precisa fazer. Por quê? Porque essas quantidades vão te gerar uma lista de materiais, que você vai fazer as concorrências para orçamentos de materiais, e também vão gerar uma lista de serviços, e aí por disciplina, para que você possa também não só dimensionar os serviços que você tem que executar, mas que também essas informações vão estar inseridas no seu cronograma, tá? Antes da gente falar de cronograma, eu quero destacar aqui essa questão dos serviços. Vai depender muito da sua obra. Se for uma obra de construção, você pode dividir a parte civil em várias etapas, a parte de escavações, nivelamento de terreno, escavações para fundações, contenções, se você vai ter subsolo, se você não vai ter subsolo. Aí depois você tem as fundações, depois você vai para parte de superestrutura, tudo que está acima do nível do solo. Depois você vai ter as alvenarias, você vai ter cobertura, e aí depois vem todas as outras áreas,
áreas, né? Instalações hidráulicas, elétricas, a parte de forro, pintura, acabamento, enfim, você vai ter uma série de pontos aí dentro da sua obra. Se a gente estiver falando de uma obra de interiores, o que acontece é o seguinte, eu procuro dividir isso em 6 etapas apenas, tá? É uma obra muito menos complexa, então você vai ter serviços de pedreiro, que eu chamo de civil também, você vai ter serviços de encanador, eletricista, gesseiro, pintor e ceramista. Então, basicamente, uma empreita, né, uma obra, ela vai envolver esses 6 serviços. Logicamente que dependendo da sua obra, se você for até o final, for entregar isso completo até o final para o seu cliente, independente de ser uma construção ou de ser uma reforma, você tem outras coisas aí, né, que vão acontecer. Se você for gerenciar a chave na mão, por exemplo, né, entregar essa obra prontinha para o seu cliente, você tem todos os outros acabamentos, né? Você vai ter aí a parte de iluminação, você vai ter a parte de outlets elétricos, você vai ter a parte de louças e metais, marcenaria, mobiliário, marmoraria, papéis de parede, cortina e elementos de decoração. Aí depende muito da sua área. Se você é designer interiores, você provavelmente vai até esse ponto. E aí você tem que segmentar a sua obra em todas essas áreas para que você tenha um bom planejamento. Depois disso, gente, a gente vai entrar no cronograma. O que a gente precisa? A gente precisa de todos os prazos. Então, você está gerenciando uma série de stakeholders. Você vai precisar discutir com cada um deles para saber quais são os prazos de execução de cada um deles para que você possa compilar isso numa ordem cronológica racional de execução e assim você possa ter um plano, né? um prazo total de obra segmentado em todas as etapas na ordem correta para que esses fornecedores possam trabalhar e você possa informá-los também quando que eles entram, quando que eles saem, se existem medições, se existem preparações, quando que eles vão poder ter as informações das etapas anteriores para que eles possam também se preparar para esse processo e aí você vai conseguir assim construir o seu cronograma, somando também as entregas de materiais, ter o quantitativo de entrega de materiais, fazer a concorrência desses fornecedores, né, por tipo de material, ter os preços para que o seu cliente possa fazer as escolhas e aí sim você também tem os prazos do fornecimento desses materiais, né, os materiais básicos de obra normalmente eles estão disponíveis à pronta entrega, mas aí dependendo do seu fornecedor ele precisa fazer medição e depois da medição ele vai ter que ter o trabalho dele lá na empresa dele para poder confeccionar o que ele vai confeccionar para te entregar, como por exemplo a marmoraria ou outros itens aí, como por exemplo esquadrias, né, no caso de uma obra de construção. O cara vai lá, vai ter que medir os vãos, ele vai fornecer os contramarcos para os seus pedreiros, né, o pessoal de civil, para que eles chumbem os contramarcos e assim depois ele consegue confeccionar as esquadrias e entregar num determinado momento que você vai dizer para ele qual é o melhor para ele realizar essa etapa. Então o cronograma é essa junção de todos esses fatores encaixadinhos na ordem correta para que um não estrague o trabalho do outro e aí você possa ter assim um cronograma, certo? Aí vamos lá, temos já um contrato, temos a passagem de projeto, que é uma sacada muito boa para te esclarecer várias dúvidas e te colocar passos à frente dentro desse processo. E temos lá o nosso cronograma, certo? Isto feito, nós vamos precisar agora de alguns documentos da fase pré-planejamento, que é uma fase que eu digo que é muito importante. Por quê? Porque se você já tiver isso feito, você vai usar isso pro resto da vida, você já tem todos os modelos prontos. Agora, se você não tiver, é muito importante que você passe por essa etapa e é uma vez só que você faz isso. Então, para o caso de obras, basicamente você precisa de 2 documentos modelo. O primeiro deles, e mais importante, é o relatório de avanço físico-financeiro da sua obra. Você pode separar o físico do financeiro, tá? Você pode criar um planejamento financeiro atrelado a medições ou que seja de parcelas fixas, você vai receber de 15 em 15 dias, todo mês, alguma coisa assim. Mas você também pode atrelar ele a medições, conforme a porcentagem que você consegue avançar do seu cronograma, você recebe uma porcentagem equivalente em pagamento, tá? Existem essas 2 opções básicas que você pode utilizar. Então, é importante que você tenha esse relatório de avanço e que nele constem informações relacionadas ao seu cronograma de quanto você conseguiu avançar em porcentagem dentro das atividades que foram planejadas. Nesse relatório, é importante que você tenha também descritivos dessas atividades. Avançou 20% por causa disso, disso e disso. Se você tiver um problema em alguma atividade, ela está um pouquinho atrasada, você tem que ter um campo lá que você consegue justificar por que aquilo está atrasado. E, logicamente, você tem que ter fotos. Quando a gente fala de obra, a gente está falando de muitas fotos onde você vai registrar os avanços, independente se o seu cliente está acompanhando aquilo fisicamente, né, pessoalmente ali no local, ou se ele está distante.
é importante que você registre o máximo de coisa em fotos, o máximo de atividades em fotos, porque isso vai te ajudar muito a lá na frente, de repente, trazer uma informação que precisa para tomar uma decisão, entender por que alguma coisa aconteceu daquela determinada maneira. Então, as fotos elas são muito importantes no registro do seu processo de obra. O outro documento muito importante que você tem que ter são os modelos de ata de reunião e plano de ação. Por quê? Porque uma coisa são os avanços, né? Você vai ter ali as visitas periódicas em obra, você vai visitar a obra com o seu cliente também de vez em quando, além das suas visitas, e aí você vai tomar decisões pequenas ali. Então você tem que registrar essas decisões pequenas de alguma maneira. Quando é coisa muito pequena, muito pontual, você pode usar o seu e-mail. Então, mande lá um e-mail para o seu cliente dizendo, olha, na visita do dia tal nós definimos isso, isso e isso, tá aqui um croquis, tá aqui um detalhe, tá aqui uma foto que mostra qual foi a decisão que foi tomada, e assim você consegue organizar os seus e-mails de uma maneira ordenada, né, numa pastinha só daquele cliente dentro da sua caixa de e-mails, onde você vai ter os assuntos lá dos seus e-mails e você vai conseguir buscar por eles quando você precisar. É a maneira mais simples, menos burocrática, de você organizar as informações e registrar as informações com os seus clientes das decisões que estão sendo tomadas. Afinal de contas, muitas delas vão ser tomadas durante o processo de obra. Infelizmente, não há projeto que sobreviva ao campo de batalha. Sempre a gente vai ter questões técnicas, muitas vezes não são vontades do cliente, ou modificações, ou atualizações. Muitas vezes são problemas técnicos que você vai enfrentar na sua obra, principalmente se você estiver falando, se você fizer obras de reforma, onde a gente não tem muito domínio do que está acontecendo ali, né? A gente não sabe quem construiu, como construiu, então você vai encontrar muitas interferências ali. É importante que você registre tudo isso no seu e-mail para que você tenha um banco de dados ali que demonstre o que aconteceu durante a obra. Agora, você vai ter reuniões pontuais. De repente, você vai marcar com o seu cliente de 15 em 15 dias, uma vez por mês, você vai passar na obra para tomar uma série de decisões, um leque de decisões. E aí é conveniente que você utilize ata de reunião e plano de ação. Por quê? Porque quando a gente está falando de uma complexidade maior ou um volume maior de informações, fica muito mais difícil de controlar isso. E a ata, sendo um documento oficial, também fica muito mais fácil de você não cometer erros lá na frente. Quais seriam esses erros? Executar alguma coisa diferente do que foi combinado, uma atualização que foi realizada que você deixou passar e aí você deixa de executar. Então, esses dois tipos de coisa que acontecem muito em obras, se eles passam desapercebidos, eles podem causar um prejuízo enorme lá na frente, não só de custo, de grana, mas também de prazo, que vai refletir no custo automaticamente. Então, a ata de reunião ela é um documento mais oficial. Apesar do e-mail já ser considerado, inclusive, um documento oficial para processos jurídicos, a ata de reunião ela é muito mais oficial dentro do processo. Fica muito mais sério quando você coloca numa ata de reunião, e aí as decisões mais impactantes, as decisões mais sérias, que envolvem prazo, qualidade, custo. De repente, seu cliente está querendo tomar uma decisão que você sabe que o resultado não vai ser bom em matéria de qualidade, você insistiu para ele de que aquele não é o caminho, mas ele bateu o pé e falou assim, não, é isso que eu quero, a obra é minha, a casa é minha, o prédio é meu, a empresa é minha, eu vou fazer o que eu quiser. E aí você tem que registrar aquilo, registre em ata. Por quê? Porque a ata vai para ele tem a oportunidade de ler aquela ata e ele aprova aquela ata via e-mail. Ele não precisa assinar a ata, mas aprovando a ata via e-mail, fica muito mais fácil dele manter aquilo na cabeça dele e lá na frente ele não falar assim, mas eu não entendi, eu não sabia, eu não percebi que era assim, ou eu esqueci, e aí você pode relembrá-lo, inclusive, se ele esqueceu. Então a ata é muito importante para essas decisões mais amplas, umas decisões que envolvem muito mais os pilares de prazo, custo e qualidade, tá? Além disso, a ata de reunião vai trazer junto a ela um plano de ação, que é o plano de ação consequência das decisões que foram tomadas naquela reunião. Esse plano de ação é fundamental para que você se organize e organize a sua equipe, o seu time, para que todos façam as coisas no momento certo, da maneira certa. Muitas vezes a gente usa a ata de reunião de uma forma parcial, acaba registrando uma série de coisas, mas esquece de colocar isso em prática, esquece de trazer isso a campo, esquece de passar essas informações para a nossa equipe, para quem é de direito executar aquilo, é de dever executar aquilo.
Então você tem que pegar, organiza o seu plano de ação da ata, divide por disciplina, por fornecedor ou por assunto, e aí depois dali vai sair uma listinha de itens, né, um checklist mesmo, que você vai chegar no seu empreiteiro e vai falar assim, olha, tá aqui, agora você tem que realizar isso dessa maneira. Você vai chegar pro o pessoal da marmoraria, da marcenaria, dos acabamentos, o pintor, o pessoal que está fazendo... Isso pode acontecer desde o começo da obra, você pode encontrar um problema logo na escavação, encontra uma rocha ali, você não consegue realizar a estrutura da maneira que foi projetada, você já tem alteração de projeto, já tem análise de engenheiro estrutural, como é que resolve aquilo, se aquilo vai mudar o projeto dali para cima, ou se só vai mudar as fundações. Então, tem uma série de problemas, dificuldades, obstáculos que você pode ter no meio do processo, que o plano de ação ele vai te ajudar a não perder de vista todas essas coisas que você tem que fazer para realizar a sua obra dentro do prazo, custo e qualidade que você foi contratado para gerir, certo? E, logicamente, que ao final desse processo todo, depois de vários relatórios de avanço, depois de várias atas de reunião e planos de ação que você vai ter que ter durante todo o processo de obra, muitas fotos para poder alimentar esses relatórios, para poder registrar todo o avanço físico que foi feito, você tem lá na frente um documentozinho mágico que se chama termo de entrega de obra. Muitas vezes as pessoas acham óbvio simplesmente, vou lá, fui a última vez, levei meu cliente, mostrei para ele, fui embora, minha obra está entregue. Não é assim que funciona, até porque provavelmente você tem algum tipo de garantia em cima dos serviços que foram executados, você está gerindo esse processo, então qualquer problema que o cliente tiver no uso daquele imóvel, ele vai te contatar para saber o que está acontecendo, para fazer um reparo, para fazer um ajuste, e você vai ter que contatar os fornecedores. Deve fazer parte do seu trabalho esse pós-obra, né, que seria um pós-venda, pós-finalização dos seus serviços e de todos os serviços dos outros fornecedores. Então, esse termo ele caracteriza, de fato, a entrega, oficializa a entrega da obra para o seu cliente. E aí, daí para frente, você entra em garantia. Então, por exemplo, se você tem no seu contrato uma cláusula de garantia de 3 meses, ou de 1 mês, ou de 2 meses, não importa quanto tempo você que vai definir, e seu cliente também tem que estar contente com esse prazo de garantia, você tem que estar disponível para o seu cliente. E se você não caracteriza essa entrega, você pode ter vários problemas. Primeiro, você não entra no seu prazo não começa a correr, o prazo de garantia pós-obra. Segundo, se o seu cliente já entrou na obra, não foi caracterizada a entrega, você não fez aquela vistoria final, entregou para ele dentro de um aceite dele, ele concordando com tudo que estava sendo entregue, amanhã ou depois ele vai achar um defeito aqui, um defeito ali, e você não vai saber se foi ele que causou aquele defeito, se realmente foi executado errado, se aquilo foi danificado por um outro fornecedor que não aquele que executou aquele trabalho, como por exemplo um risco no piso. Então você pode ter ali um risco num porcelanato super caro que foi realizado por um marceneiro e que você não percebeu e aí não caracterizou a entrega, ninguém sabe quem foi. Ou um risco no piso, só que feito pelo cliente. O cliente vai lá, pega uma mesa, arrasta para cá e para lá, ou se é um residencial, um filho dele brinca com alguma coisa no chão, ou ele deixa cair alguma coisa pesada no chão e trinca um piso. E aí você não caracterizou a entrega. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai ligar para você e falar assim, tem um piso quebrado aqui. Como é que você vai saber se foi ele ou se foi um outro fornecedor que quebrou aquele piso? Então fica muito complicado para você. Você vai ter que começar a assumir prejuízos, porque o seu fornecedor que fez o piso vai falar assim, não, mas eu já entreguei, estava tudo em ordem quando eu saí daqui. Aquela velha história, né? Mas quando eu terminei estava tudo bem. De repente isso daí apareceu e tudo vem nas suas costas. Então fica muito ligado nisso. Esse termo de entrega, ele é muito importante. E você pode fazer ele por etapa, internamente, não com o seu cliente, mas internamente. Cada fornecedor que termina, vistoria tudo, fotografa tudo, faz ele assinar um termo de aceite. Por quê? Se a gente detectar na hora dessas vistorias algum problema, o cara já tá lá, o cara resolve, é muito mais rápido, muito mais fácil. Para você trazer o cara depois, provar que foi um problema que ele causou e ele tem que reparar aquilo sem custo e às pressas, porque aquilo com certeza vai atrapalhar etapas subsequentes, vai virar um transtorno na sua vida. Isso um fornecedor, você começa a pegar 1, 2, 3, 4, você começa a ter um volume de problemas que você tem que administrar, que só gera estresse, vai atrapalhar todo o seu planejamento, porque com certeza você tem atividades planejadas para aqueles dias, tudo isso é imprevisto, e você acaba ficando sobrecarregado, não consegue dar conta de tudo, certo? Bom, gente, é isso que eu queria passar para vocês
Meu nome é Fernando Prieto e a minha missão aqui é tornar você o melhor gestor do seu mercado. Então, se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, aqui embaixo, deixa o seu comentário, deixa o seu like, manda uma mensagem para mim para que eu saiba que isso faz sentido para você e que você está gostando desse conteúdo, certo? Aqui nas descrições também tem as minhas redes sociais, todas elas. E eu quero destacar para vocês o Telegram, que é uma espécie de WhatsApp, só que muito mais poderoso, muito melhor, e que a gente tem um contato muito mais próximo. Eu passo insights todos os dias, eu passo áudios, vídeos, recados importantes, lembretes para vocês dos conteúdos que eu posto nas redes sociais, e a gente vai ter um contato muito mais próximo. Do mais, gente, vamos em frente e para cima, sempre!